Alegria, bacalhau. Bacalhau me lembra muitos momentos de festa. Muitos. Bacalhau, Petkovic, essas coisas todas. Bem, então tá aí. Tô brincando, né? Tô brincando. Ano que vem vou torcer sábado e domingo. Ter jogo sábado, ter jogo domingo, né? Mas assim, para quem acompanha entende o que eu tô falando. Bem, irmãos, então olha só, a gente vai ter esse almoço lá, e o objetivo é ajudar nos trabalhos do Ministério de Família, nesse retiro de família que a gente vai ter na semana que vem. Então o objetivo é muito nobre, mas muito nobre mesmo. Então eu queria que você priorizasse, tá? Eu sonho lá no novo espaço lá, da gente ter uma pizzaria daquela assim, que sai assim, pizza uma atrás da outra, né? Para acabar o culto, senta todo mundo lá, comer uma pizza e tal. Aí você economiza, você não gasta tanto e come uma boa pizza com os irmãos, bate papo, quem tem que discipular faz discipulado, e a gente vai experimentar tanta coisa boa. Então está feito aí o anúncio. Bem, na próxima quarta-feira, eu quero falar uma coisa para o irmão. A gente não vai liberar passagem por aqui, tá certo? Você vai ter que entrar por lá. Já vou avisando, porque nós vamos ter que fechar esse negócio aqui, planejar, que eu acredito que vai ficar super lotado, como ficou na última vez, que o irmão Vitor Belfort veio aqui para dar uma palavra. O irmão Vitor é membro dessa igreja, ele, a sua esposa Joana, mas eles estão morando nos Estados Unidos, e ele então fez um contato comigo, e ele falou: pastor, estou com muita saudade da igreja, estou com muita vontade de estar aí na igreja. Eu falei: não, então vem, aproveita e dá um testemunho na quarta profética, né? Começamos, eu e pastor Emerson, e ele vai estar aqui na quarta-feira. Agora eu quero dizer uma coisa para você, vai passar na internet também, né? Para muita gente que não vai poder vir, então você pode divulgar à vontade. Vai ter uma tenda lá fora, vai ter, cadê o pastor Luizinho? Vai ter um telão, né, pastor? Telão, vai ter lá para a gente poder acompanhar. Não vai parar carro aqui, nesse trecho aqui, até ali, pelo menos na Blumhouse, tá certo? Essa frente toda da igreja aqui, nós vamos deixar 100 carros, para poder colocar cadeiras, e quem que não puder na cadeira, fica em pé, para comportar mais gente. Você vai parar seu carro no nosso estacionamento lá, que era Minizu, mas roubaram os jegues. Pô, estou atrás do jeguinho, pô, tão bacana aquilo, né? Tantas pessoas puderam correr, fazer exercício, né, pastor Miguel? Tantas pessoas foram assediadas com tanto amor pelo jeguinho. Era uma diversão vir para a igreja, fala a verdade. Era uma diversão, você vinha via jegue, tomava carreira de jegue, era um negócio. Levaram o jeguinho, fiquei triste com isso, fiquei muito triste com isso, né? Mas nem tudo é como a gente quer. Então, querido, você vai parar o seu carro lá, você não vai insistir, você vai falar: não, mas me arruma uma vaguinha. Não, você vai parar o seu carro lá, feliz na vida, porque a sua igreja vai estar preocupada aqui com vidas. Irmãos, nós temos que ter um coração assim muito generoso. Se a gente não tiver um coração muito generoso, as pessoas vão pedir uma coisa para a gente, vai parecer o cúmulo. Mas se você tiver um coração generoso, a pessoa nem te pediu, você já quer ofertar uma atitude, um gesto, um posicionamento para abençoar o reino de Deus. Eu vou precisar disso aqui na quarta-feira, tá certo? Você já conhece o Vitor, a maior parte aqui da igreja, entendeu? Ele é membro da nossa igreja. Quando ele voltar dos Estados Unidos, vai estar congregando aqui todo domingo com a gente, normalmente. Então, como ele sempre fez. Então, eu queria dizer para você, vamos priorizar os nossos amigos que não conhecem Jesus. Quero dizer mais uma coisa: não vem em nome de Jesus estou falando isso, para não ter aborrecimento no dia. Vou reservar. Não vai reservar, amém? É muito triste a pessoa chegar, aí tem 4 lugares com bolsa, com Bíblia e com uma escova de dente ainda, para piorar. Tá certo? Não pode fazer isso, irmão. Chegou, vai sentar. Chegou, lotou, tenda da rua.
lotou, estacionamento, entendeu? Cada um vai ficar onde puder. Eu creio, né, que vai lotar. Eu não vou botar na rádio, mas não precisa, né? Com a divulgação das redes sociais aí, o pastor Emerson já divulgou também, então vai ter muita gente aí ouvindo a voz do Senhor. O Vitor é um cara muito crente, um cara que lê Bíblia, mas lê muita Bíblia, não é pouca Bíblia não. Esse irmão lê muito da palavra, muito. Ontem eu falei com ele de manhã, antes do combate que ele tinha, e nós oramos. Não pedi para ele quebrar o cara não foi isso não. Eu sempre peço para ele ser exaltado, para ele sair vitorioso, independente, não quero que machuque ninguém, mas é o esporte dele. Ele já se converteu, já estava nesse esporte, e ele está testemunhando para muita gente que ama o MMA. Irmão, vai entender essas coisas, vai entender como é que gente do funk está abençoando vidas. Eu não gosto de funk, mas tem gente que adora, e está lá dançando, e Jesus é bom. O reino é multiforme, o reino não é do meu formato. Deus usa pessoas em diferentes segmentos, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. A única coisa que Deus não abre mão é de salvar o máximo de pessoas, e é por isso que Jesus não voltou ainda. Se você lá vê em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, você vai entender por que Jesus não voltou. Não voltou porque hoje bilhões se perderiam. Ele está tendo um pouco de paciência, esperando a igreja acordar e revelar a glória do Senhor. E a igreja está acordando, e coisas tremendas estão acontecendo. E na nossa igreja nós estamos crendo que algo poderoso vai acontecer. Ano que vem, a princípio, nós vamos abrir 4 igrejas. Mas, meus irmãos, hoje eu dei uma palavra no Tadeu aqui, que eu acho que o negócio vai florescer, hein? Hoje eu dei uma palavra no Tadeu aqui, que eu acho que alguns já abraçaram no coração. Quem recebeu aquela palavra hoje no Tadeu, dizendo assim: eu vou abrir essa igreja? Levanta a mão aí, se alguém já sentiu no coração. Meu Deus, olha aí. Então eu estou sentindo que Deus está agindo aí. E eu não duvido de daqui a pouco a gente ter dezenas e dezenas de igrejas falando do poder e do amor de Jesus. Amém? Eu quero nessa oportunidade ler com você Ageu, capítulo 1. Ageu, quero lembrar você que Ageu fica ali no finalzinho do Velho Testamento, que é um livrinho tão pequenininho, que muita gente nem sabe que ele está aí. Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Irmão, diz assim a palavra do Senhor em Ageu, capítulo 1. O título dessa mensagem é Construtores do Reino de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu,
com um assopro o dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda que uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus revele a sua palavra para o nosso coração, amém? Meus amados irmãos, esse texto aqui é um texto muito forte, muito poderoso. Esse texto pode nos esclarecer sobre vários posicionamentos que temos tido nas nossas vidas. Esse texto do profeta Ageu, o primeiro livro profético pós-exílio babilônico, depois que o povo de Israel foi levado para a Babilônia, e então eles voltaram por um decreto de Ciro, o persa. Quando ele toma a Babilônia, ele libera o povo. O primeiro livro escrito, o primeiro livro profético foi Ageu. Ele é um profeta pós-exílico, mais ou menos de 520 a.C. E ele vai exortar o povo a fazer algo muito importante. Ele vai exortar o povo a reconstruir o templo. Eu não sei se você se lembra, mas quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém com o seu exército, ele detonou o templo. O templo foi destruído. O templo era a referência do povo, da presença de Deus. O povo olhava para o templo e lembrava: Deus é conosco. A destruição do templo dava ao povo uma sensação de perda, dava uma sensação de derrota, dava uma sensação de que Deus não estava com o povo. E quando eles voltaram, então Ageu vai dizer: vamos reconstruir o templo. E o povo até começa. O povo vai, faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E então Ageu fala: vamos recomeçar as festas do templo, vamos recomeçar as cerimônias do templo, vamos recomeçar o culto ao nosso Deus, vamos investir, vamos ter um tempo novo, um tempo de prosperidade.
Mas, meus amados irmãos, depois de um tempo, algumas dificuldades foram acontecendo, algumas circunstâncias foram acontecendo, algumas dificuldades foram surgindo, o povo começou a priorizar outras coisas, e então o templo parou. A reconstrução foi paralisada. 18 anos depois, Ageu está agora falando ao povo. Não foi um dia nem 2 dias, não foram 18 dias. Ageu não foi uma pessoa sem paciência alguma. Ageu está dizendo: olha, houve um templo de Salomão muito lindo, maravilhoso, um templo que trouxe cedro do Líbano, um templo que trouxe artífices de primeiro nível, um templo que foi considerado uma das maiores obras do mundo. Nós não temos mais isso tudo, mas nós não podemos deixar de ter o nosso templo ao Senhor, porque nós não temos isso tudo que Salomão tinha. E aí ele começa a discorrer e falar coisas tão profundas. O problema no tempo de Ageu é que o povo naquela época estava mais focado em reerguer suas casas do que a casa do Senhor. O povo estava mais preocupado em reerguer os seus sonhos do que os sonhos de Deus. Estavam mais preocupados em empreender nos seus negócios do que nos negócios do reino. Estavam mais preocupados em conquistar para si do que conquistar para a eternidade. Será que hoje é diferente? Será que o problema do tempo de Ageu foi resolvido? Ou será que nós estamos vivendo hoje enfurnados num projeto nosso, enfurnados num projeto para o nosso bem-estar, para o nosso conforto? Ainda essa semana uma pessoa me disse: rapaz, conheço um cara, ele tem por baixo uns 250 imóveis. Falei: meu Deus, para que isso tudo? Meu Deus, quando Jesus voltar, o que vai ser disso tudo? Porque a quem mais é dado, mais será. Querido, se você tivesse 250 imóveis, se você tem, parabéns, querido, tu vai ser cobrado em cima disso, hein? Deus não te dá nada que não tem um plano, filho. Deus não coloca nada na tua mão que não tem um propósito. Se Deus te deu essa abundância toda, pode ter certeza, tem um monte de missionário que, se você não enviar, não vai, e da tua mão Deus vai cobrar. Tem um monte de orfanato que não vai ter condição de pegar mais crianças porque você não apoiou. Muita gente não vai ser evangelizada porque você não apoiou. Irmãos, nós estamos chegando no Natal. Talvez alguns aqui tenham muito recurso. Eu não conheço a sua vida financeira. Você poderia bancar um projeto aí, ó, para a gente pegar uma mensagem de Natal, eu gravar uma mensagem de Natal poderosa, com a capa bonitinha, com os louvores da equipe de louvor da igreja, e a gente doar aí, ó, 1.000, 10.000 mensagem e adoração de Natal na mão de pessoas que não conhecem Jesus como Senhor da vida. Irmão, se o seu dinheiro é só para você, se os seus sonhos são só para você, se os seus planos, se as suas realizações, se os seus resultados são simplesmente para você poder ser alguém melhor, assim, mais poderoso, mais famoso, mais rico, querido, está tudo errado. Eu não tenho nada contra você ter dinheiro, e você ter posição, e você ter fama, e você ter sucesso. Nem Deus tem nada contra isso. Mas é importante que tudo que está na tua mão esteja à disposição do Senhor, porque o povo aqui só queria saber do seu conforto, e a casa de Deus deixada de lado. Então Deus envia 4 mensagens ao povo através de Ageu, 4 sermões bombásticos, 4 palavras proféticas bombásticas.
Essas mensagens falam do envolvimento que os que amam a Deus devem ter com a construção do reino de Deus. Você quer ser parte do reino? Você quer viver o reino? Você quer as bênçãos do reino? Você quer ter intimidade com o rei do reino? Então, querido, fique atento ao que eu vou dizer agora. Se queremos construir o reino de Deus, é indispensável saber algumas coisas. Se queremos construir o reino de Deus, participar da construção do reino de Deus na terra, é indispensável saber algumas coisas. Primeiro, se formos olhar nossas prioridades, nunca veremos as prioridades de Deus. Dá uma olhada no versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos: esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Versículo 4. Está certo, já li. Meus amados irmãos, se formos olhar para as nossas prioridades, nunca vai chegar a prioridade do reino de Deus. Sempre vamos ter um projeto novo. O povo via outras prioridades. A parte espiritual podia esperar, não a parte material. O versículo 4 fala de casas apaineladas, um sinal de luxo, pois exigia a importação de madeira cara. Não se consegue fazer esse tipo de trabalho na madeira se não for uma madeira especial que não tinha na região. É madeira importada que o povo trabalhava, apainelava para poder dar brilho, beleza à sua própria casa. Então, para a casa da gente, beleza e luxo. Para a casa de Deus, continua em ruínas. É assim que o povo pensava. Muitos começam, mas não terminam o que começam. Muitos falam: eu vou ofertar. Daqui a pouco falam assim: não vou não, porque eu preciso trocar de carro. Eu não vou não, porque eu fiz um carnê, porque eu estou combinando uma viagem para Cancún. Eu não tenho nada contra ir para Cancún. Eu não tenho nada contra a viagem. Trocar de carro é bênção, parabéns. Não se trata disso, irmão. O que eu estou dizendo é que nós precisamos construir o reino de Deus. E a gente constrói com a nossa vida, e a gente constrói com os nossos bens, e a gente constrói com a nossa fidelidade e com o nosso amor. Queridos irmãos, enquanto acharmos que para fazer algo para Deus e para ofertarmos algo para Deus, primeiro algo que queremos tem que acontecer, vamos continuar sendo mesquinhos e pão duros com o nosso tempo, nossos bens, nossa vida e nosso amor para com Deus. Pastor, quando eu acabar de fazer minha casa, vou ofertar para a missão. Não vai não, filho. Quando você acabar a sua casa, essa casa não vai ser boa. Já vão te oferecer um dinheiro nela para você comprar uma outra maior no condomínio de grife. Tem condomínio de grife, né? Você mora onde? Mora no... condomínio de grife. E aí pronto, aí você entra num novo projeto, e as coisas de Deus ficam de lado de novo. Meus amados irmãos, se formos olhar nossas prioridades, nunca veremos as prioridades do reino de Deus. Segunda coisa, se queremos construir o reino de Deus, é indispensável saber que muitos de nossos fracassos estão atrelados à nossa forma egoísta de viver. Olha o que diz o versículo 6. Acompanhe na sua Bíblia, hein? Diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Meu Deus, vocês deixaram a minha casa, deixaram o meu reino, mas vocês não repararam não? Vocês estão botando em saco furado. Vocês não repararam não? Vocês estão semeando e não estão conseguindo colher. Vocês não repararam não? A roupinha de vocês estão botando, continua com frio, não está esquentando.
Vocês não estão reparando não? Tudo que vocês fazem fica pela metade. Tudo que vocês fazem não traz realização. Tudo que vocês fazem, vocês podem até conquistar, mas machuca alguém, perde uma amizade. Tudo que vocês fazem traz conflito dentro da própria casa. Vocês não estão reparando não? Vocês estão prosperando, mas prosperando sem mim. Sem mim, nada podeis fazer, diz o Senhor Jesus. Por quê? Porque muitos dos nossos fracassos estão atrelados ao nosso egoísmo. Se o Senhor nos abençoar na vida egoísta que vivemos, nem nós vamos nos suportar daqui a pouco. Deus não pode dar a você algumas bênçãos enquanto você não for generoso. Deus não pode dar a você algumas bênçãos enquanto você não tiver um coração quebrantado. Deus não pode dar a você algumas bênçãos enquanto você não estiver disposto a dividir. Deus não pode multiplicar sobre a sua vida certas coisas enquanto você não for apaixonado por pessoas mais do que por coisas. Deus não pode liberar certas bênçãos sobre a sua vida enquanto você não vê com gratidão a bênção recebida e dê toda a honra e toda a glória a Deus pela vitória na sua vida. Irmãos, há coisas que enquanto a gente não estiver preparado, se Deus der, a gente está perdido. Será que você está preparado para esse grande sonho que você tem? É o princípio da semeadura, querido. Você semeia pouco, você colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. É bíblico, está lá no texto bíblico de 2 Coríntios 9, versículo 6. Quem semeia muito, colherá com abundância. Mas de que semeadura que ele está falando? Será que é botar grão na terra? Ele está falando de atitudes, ele está falando de posicionamentos, ele está falando de ações em direção às coisas de Deus. Quem muito semeia no reino, muito vai colher. Pastor, isso se implica em dinheiro também? Por que não? Porventura Deus restringe a sua bênção só ao plano espiritual? Será que Deus não se preocupa também com o plano material? Será que Deus é supridor daqueles que o buscam em todas as áreas da vida? Um dia uma pessoa falou comigo: não, porque não sei o que lá, que o dinheiro foi investido assim, tal, comprou isso, ia fazer aquilo, tal, e naquela hora me deu um discernimento. Eu falei assim: deixa eu te perguntar um negócio aqui, desculpa te perguntar, mas veio na minha mente aqui agora, estou entendendo que o Espírito Santo mandou te perguntar. Eu falei assim: você é dizimista? Não, eu não sou dizimista, porque eu sou assim, mas assim, eu pego o meu dízimo, aí eu ajudo minha mãe, eu ajudo não sei o que lá, tal. Eu falei: mas quem disse que você é dizimista? Ué, mas não pode ser assim? Eu falei: não, você está fazendo honra com o dinheiro de Deus. Você quer ajudar sua mãe, ajuda com o seu dinheiro. Quer ajudar seu pai, ajuda com o seu dinheiro. Agora o dinheiro que Deus reservou para a obra dele, você quer usar para fazer gracinha, você virou bonzinho com o dinheiro de Deus. Você quer ajudar no orfanato com o dinheiro que Deus falou para trazer na casa do tesouro. Falei: agora estou entendendo, irmão, por que você está tão assim. É que você não ama a causa. Então você está dando opinião no dinheiro que os outros dão. Porque se você fosse apaixonado pela causa, você ia dizer: foi pouco que investiram. Foi pouco. Porque a nossa família de fé tem que prosperar, tem que avançar e implantar a igreja por tudo quanto é município desse estado e ganhar esse estado inteiro para Jesus. Meu irmão, já posso sonhar com em cada município desse estado uma igreja central? Por que não? Por que não podemos ter? Ou pelo menos em cada região, cada 3 municípios, aquela região ali, tem uma igreja fincada ali, poderosa, num raio de tantos quilômetros, uma igreja. Meus amados irmãos, nós precisamos investir no reino, apaixonadamente, e nós vamos colher.
Deus, Ele é fiel. Você e eu somos infiéis, erramos, desejamos o que não precisamos, mas Deus é fiel. Terceiro lugar, se você quer construir o reino de Deus, é indispensável saber que Deus requer esforço para a construção de seu reino. Pastor, tem que me esforçar? É isso mesmo, querido. Se esforçar nas suas ofertas, se esforçar no seu trabalho, tem sacrifício. Onde é que está isso, pastor? Lê comigo o versículo 7. Versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O templo anterior foi o templo de Salomão, que foi destruído. Agora, esse é o novo templo, depois do exílio babilônico. O povo foi levado para o exílio. Ciro libertou o povo voltou. Agora estão reconstruindo o templo. Deixa eu te perguntar uma coisa: o templo de Salomão, a madeira veio da onde? Cedro do Líbano. Já vinha a madeira cortadinha, já vinha a madeira preparada e madeira de altíssimo nível. Agora eles não têm dinheiro para isso. Eles não têm condição de mandar vir cedro do Líbano. Aí o profeta fala: dá uma olhada em volta de Jerusalém. Em volta de Jerusalém tinham florestas, irmão. Florestas. E Deus está falando assim: sobe o monte, querido, corta, amarra com corda e puxa, bota lá em cima de uma carroça de roda de madeira, sei lá como é que era feito. Dá teu jeito, dá mais trabalho. Não tinha serra elétrica não, irmão, serra de combustível não, é no machado. Agora pensa num troncão assim. Já tentou bater com machado um negócio desse? De madeira? Eu já tentei. Irmão, quando eu bati assim, quase que eu dei 2 metros para trás assim. Bateu. Irmão, é muita pressão. É bater no cimento. Você pensa que vai chegar assim: eu vou dar 3 traulitadas aqui, vou cortar a árvore. É ruim, hein? Parece pedra, irmão. E se não bater com um jeitinho, você bate e não faz nem gracinha. A árvore não olha para você e fala assim: só isso? Irmão, tem que saber bater com jeito, senão você ainda se machuca. Meus amados irmãos, tinha que cortar, tinha que carregar, tinha que depois botar no formato certinho para ser usado, e então edificar. Dá trabalho, irmão. Tem esforço, irmão. Não tem madeira cortada, importada chegando não, irmão. Não pense que você ilude Deus com sua oferta. Não pense que você vem aí com os seus R$1.000, R$100, 200, sei lá quanto é que você acha. Fala assim: olha aqui o meu ofertão. Deus sabe se é o teu melhor. Não pense que você ilude Deus. Olha, eu vim no culto de manhã, olha o meu esforço. Não pense que você ilude Deus. Deus sabe se você está dando o melhor do teu tempo para Ele. Olha que eu vim na escola ministerial hoje, e eu assisti a classe, glória a Deus. Não pense que você ilude Deus. Ele sabe se você leu a Bíblia todos os dias ou não. Irmão, tem que ter sacrifício. Está com sono, lê. Toma café, injeta café na veia. Pega um café pilão, entendeu? Bota umas gotinhas d'água assim, faz aquela massa e puf. Irmão, tem que ter sacrifício, tem que querer, tem que lutar. Não vou dormir sem ler a palavra. Eu não vou passar um dia sem ouvir a voz de Deus. Eu quero mais de Deus. Será que você tem feito com esforço?
Você lembra de Caim e Abel? Os dois eram uma oferta. O Caim deu uma oferta boa, só não foi a melhor. O Abel deu o melhor, o animal mais gordinho, mais perfeitinho, com mais gordura, aquela picanha. O outro pegou lá um vegetal lá, que não era o melhor dele não. Ah, pega aí, vou. Ah, tá bom, cenourinha aí. Tá com uns bichinhos, dá. Dá aí, dá aí. Ele deu uma oferta? Ele deu. Mas primeiro, o coração dele estava em Deus? Não, tanto que ele matou o próprio irmão Abel. Porque Abel agradou a Deus e ele não. Inveja do irmão. Segundo, ele deu uma oferta, mas não deu o seu melhor. Deixa eu te falar uma coisa, não sou eu que estou falando isso não, querido. Ah, pastor, eu fico zangado quando eu falo desse negócio. Então você se prepara que vai ficar mais zangado ainda. Porque eu quero falar para você que Deus não espera de você nada menos que o teu melhor. Deus não espera de você nada menos que o teu melhor. Ah, pastor, acho que eu não vou ser líder de célula não, porque sou muito ocupado, sou muito isso, muito aquilo. Irmão, aqui na igreja tem gente que vai para o exterior que nem você vai no recreio. Toda hora é reunião aqui, e trabalha na igreja, se dedica na igreja, e lidera grupo na igreja. Tem gente aqui que faz faculdade, não sei o que lá, lidera a célula. A célula começa às 10h30 da noite. Quando sai da faculdade, célula Corujão. Corujão. Segunda a sexta. Não tem a galera que quando chega sexta-feira fala assim: pô, beleza, hoje é sexta-feira, tomar meu chopp, não é? Tem gente aqui que fala: hoje é sexta-feira, hora de levar a palavra de Deus para os meus amigos. Eu pergunto: quem é que vai ser abençoado? Quem é que vai receber algo a mais de Deus? Irmão, Deus dá mais para quem tem mais fome, querido. Se a tua fome é pequena, se prepara para comer aí essas barrinhas de cereal ridícula. Toma aí a barrinha de cereal, toma aí. Eu não, irmão. Eu quero lá picanha, linguiça, farofa de ovo com banana, aleluia. Oh, arroz maluco, pedacinho de torresmo. E o brócolis serve para o pessoal. Estou brincando, tem que ter alimentação saudável. Estou brincando, tá? Estou brincando, eu como brócolis. É só para divertir um pouquinho. Meus amados irmãos, daqui a pouco vem um e fala assim: não gosto desse pastor, é muito carnívoro, eu sou vegetariano. Eu estou brincando, Meus amados, lembra quando Deus falou para Davi edificar um altar? Aí ele foi lá, olhou aquele lugar, ele viu a eira de Araúna, que hoje é o lugar reservado para o templo de Jerusalém. Foi lá que foi edificado, lá no Monte Moriá. E aí, quando Davi foi lá, Araúna falou assim: pode ficar com a terra, de grátis, 0,800. O que Davi falou para ele? Eu não vou ofertar a Deus o que não envolve o meu sacrifício. Meu Deus. Segura essa agora. Eu não vou ofertar ao meu Deus o que não envolve sacrifício. Deus não espera que você morra por causa do trabalho dele. Deus não espera que você fique doente por causa do trabalho dele, que você fique nervoso. Não, querido, é isso não. Eu não quero você com pressão alta por causa de célula, de trabalho, de oferta. Não. Eu só quero que você faça com amor o melhor que você pode. É só isso. E que você descanse em Deus. Deus, olha, eu fiz o melhor que eu pude. E Deus dará o crescimento. Deus dará a vitória. Deus fará o inédito. Você crê nisso? Ah, meus queridos irmãos, em quarto lugar, se você quer construir o reino de Deus, é indispensável saber que Deus não requeria apenas o sacrifício,
mas muito mais a santidade dos construtores. Ah, pastor, estou me esforçando na igreja, estou trabalhando para Jesus, estou liderando célula, estou cuidando de gente. Pastor, olha, eu só podia dar R$100, mas como o senhor falou, se você pode dar 100, dê algo a mais, para a gente poder edificar ali a casa do Senhor. Saiu a 7 Rios essa semana, só falta agora um protocolo do bombeiro, que sai amanhã, se Deus quiser. Aí nós vamos pegar agora tudinho, vamos levar no urbanismo, aí é só o urbanismo emitir. Aí é o tempo do urbanismo, que aí eu já não sei, pode ser um dia, tomara que seja um dia, né? 2 dias, uma semana no máximo, 3 dias quem sabe, mas amanhã a gente está pegando o protocolo do bombeiro, é o último documento. Já fomos para 7 Rios, já fomos para SMAC, já fomos para não sei o que lá, tudo. Agora nós vamos lá entregar no... Está aqui, está tudo aqui. Emite a minha licença. Emitiu a licença, já está tudo preparado lá. A gente liga para São Paulo e fala: traz a tenda. Enquanto isso, vai fazendo lá o piso. Com uma semana eles montam a tenda. Aí tem o tratamento acústico, tal, para não ter problema para a comunidade lá, não queremos ruído lá para não atrapalhar ninguém. Tem um tratamento lá. Mas, meus irmãos, ainda que tenhamos que fazer um culto lá, sem o ar-condicionado ligado ainda, sentir um calor santo de Jesus lá, nós vamos fazer. Mas está chegando o tempo da gente entrar lá em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus aí, amém? Nós temos que crer. Está chegando o tempo. Já imaginou se fosse lá amanhã, o negócio do Vitor? Filé, aquela multidão, todo mundo sentadinho, tranquilo, ia ser uma grande bênção. Vai ser quarta-feira aqui na igreja, vai ser mais complicado um pouco. Meus amados irmãos, Deus não requer da gente apenas sacrifício, mas santidade. Capítulo 2, versículo 12 e 14. Lê comigo aí. Diz assim: se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Imagina que os caras lá de São Paulo, que estão sendo presos lá, estão ficando famosos, né? Estão saindo na imprensa o tempo inteiro. Imagina se eles viessem dar uma oferta. Aí eles vêm entregar a oferta. A igreja não sabe que a oferta é de propina. A igreja não sabe. Mas eles sabem que as mãos estão impuras. A pessoa às vezes está ofertando, está ajudando a obra de Deus, mas ela tem pecado. A pessoa está ajudando a obra de Deus, mas ela tem adultério. Está ajudando a obra de Deus, mas está falando mal dos irmãos na igreja. Está ajudando a obra de Deus, mas está se rebelando contra o seu líder de célula. Sabe o que diz 1 Samuel capítulo 15, versículo 23? Que a rebelião se equipara à feitiçaria. Lê lá. A rebelião se equipara à feitiçaria. Aquele que se rebela contra a sua liderança, diz a Bíblia, que ele é igual um feiticeiro. Irmão, isso é muito sério. Nós precisamos nos amar e precisamos resolver nossos problemas em família e nos ajudar. Porque aqui não tem feiticeiro, irmão. Aqui tem servo de Deus. Tem problema aqui? Tem. Em qualquer lugar tem problema. Aqui também tem gente. Mas nós somos uma família, precisamos estar unidos. Precisamos ser puros. Irmãos, temos que ser menos maliciosos. Encontrei com uma pessoa num médico,
Aí fomos conversando, lá pelas tantas, ela vira para mim e fala assim, aí eu fui lá na igreja lá, e aí entrou uma pessoa famosa pela frente. O meu marido achou um absurdo. Eu falei, o que teu marido não viu é que pela frente ali entra um monte de gente que não é famosa também. Ele só não viu que tem um monte de Zé Ruela sentado aqui fora. Só para descontrair, vocês são maravilhosos. E tem um ali que está mais bonito que todos. Está de vermelho e preto ali. Ô gente, agora você vê a maldade. A maldade. Entra por aqui gente famosa igual a eles, são famosos realmente, né? O Douglas é famoso, tal. Pessoas famosas, mas entra também gente que não é famosa igual a eles. E senta. Esse cadeira aí nunca foi proibido para ninguém. Na quarta-feira vai ser. Na quarta-feira eu vou ter que botar uma blindagem aqui, senão a gente não vai conseguir nem, né? Vai estar aí, você sabe por que vai ser organizado aqui. Mas todo mundo senta. A pessoa vê uma pessoa famosa entrar por ali e sentar. Meu marido achou um absurdo. Eu com vontade de falar, mas eu sou cheio de amor. Eu com vontade de falar assim, absurdo é a sua mente ser assim. De ver uma maldade dessa. Você está vendo como é que são as coisas, querido? A mente da gente tem que ser menos maliciosa. A gente tem que ser menos desconfiado. A gente tem que ser menos agressivo na nossa avaliação. A gente tem que ser mais puro, mais brando. Você tem que pensar o que você fala com o seu líder. Seja o líder de célula, seja o seu supervisor, seja o pastor de distrito, seja o pastor de rede, seja o pastor presidente. Senão você pode magoar a pessoa julgando o coração dela. Meu Deus do céu! Impureza. Quer ofertar ao Senhor? Oferte, mas oferte com pureza. Em quinto e último lugar, se você quer construir o reino de Deus, é indispensável saber que sempre que entramos em algo para Deus, temos a chance de viver uma aventura sobrenatural. Sempre que entramos em algo para Deus, temos a chance de viver uma aventura sobrenatural. As pessoas que ajudaram a construir esse templo aqui sabem do que eu estou falando. Nós não tínhamos condição nenhuma. Nós tínhamos aqui um ambiente aqui para 220 pessoas, depois o corredorzinho foi ficando cheio, e a gente fez uma campanha, e a gente falou, olha, nós vamos comprar a casa do lado, nós vamos juntar as duas, nós vamos fazer um templo aqui, e vai ser assim, vai ser assado, nós vamos comprar essa casa, e a outra ali a gente aluga, e a gente tinha acho que 350 mil reais, só a casa, essa casa custava 850 mil, mas tinha que construir o templo, e tinha que pagar a prestação dessa casa, que se não me engano, eram uns 21 mil e poucos reais, que era uma fortuna para a gente. Os 350 mil a gente deu de entrada, ele aceitou, zerou o caixa. Como é que a gente ia fazer agora para pagar a prestação e construir isso aqui? Você tem noção? Você já fez um banheirinho na sua casa? Você já fez? Você já fez um lavabozinho? Que nem chuveiro não tem? Quanto é que saiu? Você ainda pegou aquele porcelanato de terceira. E mesmo assim você sabe o preço que foi. Imagina isso aqui. Aqui, ó, tem drywall nessas paredes. Por dentro tem lã de rocha. E depois tem tijolo de concreto. Isso aqui é um estúdio. É uma caixa acústica para o som não prejudicar a vizinhança. Aqui, ó, tem um teto acústico, em cima lã de rocha. E depois tem telha acústica e térmica. Irmão, chuta quanto é que é construir um negócio desse. É muito dinheiro, irmão.
Mas quem estava aqui viveu uma aventura. Meu irmão, o pessoal começou a ganhar dinheiro, a vender. Quem era corretor começou a vender imóvel. Quem vendia carro vendendo pra caramba, nego ofertando, gente doando o carro. Gente que não tinha dinheiro começou a vender umas coisinhas para ofertar. Tinha uma irmãzinha fazendo salgadinho, irmãzinha fazendo paninho de prata, tal. E Deus multiplicando. E filho desempregado conseguindo emprego. Irmão, foi um mover. E de repente a gente olhava no caixa da igreja, olhava lá e falava: pastor, tem um depósito aqui, ó. Depositaram aqui 5 mil, 6 mil, não sabemos quem foi não. E o dinheiro ia chegando, e as viúvazinhas que me conheciam quando eu era seminarista ainda, quando eu pregava por aí, seminarista: olha, a dona fulana, viúva lá da PIB de Madureira, mandou para o senhor. Aí eu pegava o envelopinho e falava: ô Jesus. Aí trazia aqui no altar, falava: mandou um dinheirinho para a igreja. E Deus multiplicou, e Deus abençoou o povo. Pergunta a quem participou se está arrependido. E eu falei: vamos comprar as 2 de uma vez só. Mas aí o pessoal não estava acostumado ainda. Foi ou não foi, José? Aí o pessoal fala assim: não, pastor, depois comprar outra e tal. Aí alguém fala assim: mas vai construir o templo e a outra parte alugada? Eu falei: se a gente não tiver estrutura, não vamos crescer. Fizemos, depois pagamos mais caro do outro lado. Mas deixa eu te falar uma coisa: o dono só vendeu porque Deus mandou, e ele sentiu de Deus. Irmãos, ele falou para mim assim: pastor, não tem por que vender essa casa para vocês. Vocês pagam em dia. Dinheiro eu não preciso, realmente eu não preciso. Um homem muito rico. Pensa em alguém muito rico, ele é muito mais rico do que esse que você pensou. Ele falou para mim assim: pastor, eu não tenho por que vender, vocês pagam em dia, nunca atrasaram um dia no pagamento. Mas eu estou sentindo aqui, pergunta para o Carlinho isso. Carlinho ouviu quando ele falou: eu vou vender para realizar o teu sonho. E eu pensando por mim: não é meu sonho, é um sonho de um povo, e é o sonho do Senhor. Irmãos, nós vivemos um milagre. Está diante de nós agora um grande milagre. Nós temos que entrar para a nova terra. Quanto que a gente vai ofertar? É o teu melhor? Se o teu melhor é 10 reais, é 10 reais. E Deus sabe que é o teu melhor. O teu melhor é 20? É 20. Agora, se o teu melhor é 200 e você deu 100, puxa vida, você deu uma oferta, mas não foi o teu melhor. Segundo, qual o compromisso que você tem com a sua igreja? Você está dando o seu melhor? Você está se esforçando? Você está levando gente para a célula? Quero lançar um desafio aqui. Já lancei, quero relançar. Que cada célula aqui batize uma pessoa ainda esse ano. Uma vida. Pastor, mas nem tem ninguém lá novo convertido na célula. Então vai à luta, sai daqui agora desesperado. Já chama ele: vem comer bacalhau aqui na igreja. Olha a propaganda de novo. Vem comer bacalhau aqui na igreja, vem comigo. E você vai começar a cuidar dele, e falar de amor para ele, e daqui a pouco ele vai se converter. Você começa a fazer o discipulado, a revistinha de 8 lições boas novas, tem aqui na nossa livraria de graça. Começa a estudar a Bíblia, depois pega o outro livrinho, estuda com ele, depois vem o terceiro livrinho, está tudo ali. É o fundamento para a vida com Deus. Depois o bem-vindo à família, ensina para ele, manda ele vir para a minha classe. E se ele não batizar dia 7, que é um sábado, festa das águas, ele batiza dia 22, domingo, o último batismo do ano. Irmão, é hora de darmos o melhor ao Senhor. O que Deus promete? Vou só ler. Mas Deus fez algumas promessas ao povo. Primeiro, tudo que nos fora prometido, Deus não deixará de cumprir. Versículo 5 do capítulo 2 diz: cumprirei a minha aliança convosco. Segunda coisa que ele promete: não precisamos ter medo de nenhum desafio à nossa frente, pois o Senhor será conosco. No versículo 5 do capítulo 2 ele diz: não temais, eu sou convosco. Terceiro, Deus nos usará para algo maior do que tudo que já temos feito para Deus. No versículo 9 ele vai dizer: a glória da segunda casa será maior
que a da primeira. A glória sobre a cabeça do teu filho será maior. A glória sobre o teu casamento será maior. A glória sobre a tua célula será maior. A glória sobre o teu ministério será maior. A glória sobre a sua esposa será maior. Sobre o teu esposo será maior. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ageu disse: povo, por favor, reedifiquem a casa de Deus. Para de fazer casa bonita para vocês e esquecer da casa de Deus. A glória, a casa era mais bonita? A segunda casa? Claro que não. A madeira não era cedro do Líbano. Os artífices não eram importados como fez Salomão. A beleza externa não era maior no segundo templo. Todo mundo sabe disso. O templo de Salomão foi uma das 10 maravilhas do mundo. Mas ele não falou de estética. Ele falou que a glória. Eu não sei se o teu carro será maior que o primeiro, se a tua casa será maior que a primeira. Claro que pode ser, claro. Mas uma coisa eu sei: a glória, a glória, a glória de Deus, Shekinah, o poder de Deus, a unção, a manifestação presente do Espírito será maior que a primeira. É isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. É sobre isso que eu quero que você tome posse. E o mais, o restante, o Senhor proverá. Que Deus te abençoe. Vá em paz.